Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais um vídeo das atividades curriculares complementares, tá? E esse vídeo de hoje vai tratar sobre o assunto relativismo cultural e comportamento social. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar? E a gente já começa respondendo a pergunta, afinal de contas, o que é relativismo cultural? E eu te digo que o relativismo cultural é uma perspectiva, é uma forma de enxergar a cultura, lá da antropologia, que vê diferentes culturas de forma livre de etnocentrismo. Então assim, se a gente for colocar numa prateleira o relativismo cultural, não pode ser na mesma prateleira do etnocentrismo. Etnocentrismo é uma coisa, relativismo cultural é o contrário disso. No etnocentrismo, você tem a ideia de que existe uma cultura ou uma etnia que ela é o padrão, é a referência, é a mais importante. O relativismo vai dizer que não. Para o relativismo, todas as culturas são igualmente importantes. Não existe um padrão de cultura a ser seguido, tá? O que quer dizer que para o relativismo, sem julgar o outro, é importante, né, não julgar o outro a partir de sua própria visão e experiência. Então não dá para fazer aquilo que se fazia no século XIX. Do europeu chegar aqui, por exemplo, no Brasil, e ver os indígenas, que são povos de uma cultura bem diferente da dele, e julgar aquela diferença como inferioridade. Então, para o relativismo, o que existe são culturas diferentes, não culturas inferiores, certo? Então já marca aí uma diferença importante do relativismo para o etnocentrismo. Os aspectos de uma cultura, no relativismo, devem ser observados respeitando a identidade, ou seja, as características próprias daquela cultura específica, e não partindo de uma noção própria de sua cultura. Como eu te falei, para a gente poder compreender uma outra cultura diferente da nossa, a gente tem que entender os elementos que formam aquela cultura. Não dá para a gente ficar somente julgando pelo nosso próprio olhar, pelos nossos próprios valores, né? Aquela cultura que é muito diferente da nossa. A gente precisa entender a lógica ali daquela outra cultura, os elementos que ela tem, os valores que são próprios também daquele outro povo, daquela outra sociedade, ok? Exemplos de correntes antropológicas ou de escolas antropológicas que se utilizam da visão relativista. Então assim, como o relativismo é uma visão sobre a cultura, é uma perspectiva intelectual, existem várias escolas da antropologia ao longo do século XX e XXI que também se utilizam dessa mesma visão, que também tem essa mesma perspectiva sobre a cultura. Por exemplo, o culturalismo, que surgiu lá nos Estados Unidos, o funcionalismo e o estruturalismo são três das principais correntes ou escolas antropológicas que também usam dessa mesma visão, chamada de visão relativista, ou de relativismo cultural. Desafio da alteridade. Isso faz parte do relativismo, tá? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é a alteridade. A alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares, únicas, próprias e subjetivas, que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Então, assim, a alteridade é o reconhecimento do outro daquele que é diferente, tá? Do outro no sentido cultural. Não é do outro daquele que está próximo de ti. O que está próximo de ti faz parte da tua cultura, tem os teus valores muito parecidos e tal. Mas é do outro mesmo, da outra cultura, dos outros valores, das outras crenças, ok? Então vamos lá. A alteridade tem a ver com o reconhecimento do outro, tá? Com respeito pela diferença. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante. Então, olha a importância da gente ter o reconhecimento do outro, da gente reconhecer o outro também, de respeitar a diferença, de respeitar aquilo que é diferente de nós. É a formação de uma sociedade que tenha mais justiça, mais equilíbrio, que tenha mais valores democráticos e onde haja também maior tolerância. Onde todos e todas possam expressar-se culturalmente, desde que respeitem também a alteridade alheia. Então tem que ser uma via de mão dupla.
Não vai adiantar nada se só eu respeitar o outro e o outro não tiver respeito por mim. Aí adianta muito pouco, entendeu? Então a ideia é que essa alteridade, esse respeito, esse reconhecimento, ele seja mútuo. O que é uma coisa mútua? É uma coisa recíproca. Tanto eu consiga respeitar o diferente, o outro, quanto o outro também consiga ter esse respeito pela minha cultura, pelos meus valores, pela minha visão de mundo, certo? Agora, por que isso é um desafio? Por que é uma coisa complicada? Exatamente porque, às vezes, essa diferença ela é conflitante. Porque essa visão de mundo é uma visão, às vezes, que é oposta. Por isso que a gente chama de desafio. Porque senão ia ser fácil, né? Se fosse só respeitar o que o outro pensa, o que o outro acredita. Mas, às vezes, isso é uma coisa que entra em conflito com aquilo que você acredita, com as suas visões de mundo. Por isso que é algo desafiador, certo? Por isso que a gente chama de desafio da autoridade, da alteridade. Alteridade e empatia são palavras muito parecidas. No dia a dia, pessoas usam muito isso como se fossem sinônimos, né? Mas não necessariamente é a mesma coisa. É comum o pensamento de que alteridade e empatia são sinônimos. É normal as pessoas, no dia a dia, usarem essas duas palavras como se significasse a mesma coisa. Só que não é bem assim. São termos diferentes, tá? A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Presta atenção. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tipo assim, chega um colega seu, uma colega sua, que passou por uma perda de um parente, um pai, uma mãe, um irmão e uma irmã. Vamos supor. Essa pessoa está muito triste. Então, ter empatia é você ter a capacidade de se colocar na situação que ela está. De conseguir sentir a dor que ela sente. Entendeu? Então, isso é uma empatia para com o próximo. É a gente, por exemplo, olhar um noticiário e ver a situação que aconteceu, está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul, de reconstrução do estado e tal, depois daquela enchente que aconteceu, né? Ali nos meses de maio, tal, abril e maio principalmente. E aí a gente olhar aquelas matérias e sentir a empatia. A gente ficar triste, a gente se emocionar, às vezes até chorar. Porque a gente consegue se colocar no lugar daquelas famílias, daquelas pessoas que perderam tudo, né? Que sofreram bastante. Então, empatia é isso. Alteridade é a capacidade de reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele é diferente de você. Não é você se colocar no lugar dele, mas é você reconhecer que ele não pensa igual a você, que ele não tem os mesmos valores que você tem, que ele não tem a mesma visão de mundo. Então, assim, não é a mesma coisa. Empatia, se colocar no lugar do outro, ter a capacidade de entender a dor do outro. Alteridade, respeitar a diferença. Reconhecer que o outro é diferente de você, entendeu? Então são coisas que não são iguais, elas são importantes, mas elas não significam a mesma prática, certo? Então vamos lá. Além do reconhecimento da diferença, daquele que é diferente de mim, daquele que não pensa da mesma forma que eu, não tem os mesmos valores culturais que eu tenho, a alteridade propõe um respeito ético ao outro como ser singular. E é exatamente na alteridade que surge a tolerância. Não é na empatia, não é na capacidade de se colocar no lugar do outro, mas é na capacidade de acolher o outro, de entender a diferença, de entender que o outro não é igual a mim. Então é a partir dessa ideia da alteridade é que a gente consegue viver numa sociedade mais tolerante, de respeitar a diferença, de respeitar o estranho, né, para a gente, entre aspas, aquele que não nos é familiar, aquilo que não é igual ao que a gente está acostumado, tá? Então é muito mais na alteridade que se constrói a tolerância do que na empatia, ok? Por isso que não são necessariamente a mesma coisa. Segundo o sociólogo polonês, muito importante no século XX, chamado Zygmunt Bauman, o mundo está cada vez mais fragmentado. O que é fragmentado? Dividido, seccionado, separado.
a tendência atual é a do individualismo, um estilo de vida que leva ao egoísmo. Então, segundo Bauman, que é um teórico que estudou muito e escreveu muito sobre as relações sociais no século XX e também na contemporaneidade, né, na atualidade, o Bauman está percebendo que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais egoísta, para pessoas que cada vez pensam só nelas mesmas e que não têm, portanto, essa capacidade nem da empatia e nem da alteridade. Acontece que cada vez mais que as pessoas se tornam egoístas, elas perdem essa habilidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, ou então de respeitar aquele que é diferente, né? E com isso a tolerância vai ficando uma coisa cada vez mais distante. A gente vai vivendo uma sociedade cada vez mais intolerante, exatamente por essa perda de capacidade desse indivíduo que cada vez mais é individualista e egoísta. Nesse sentido, a alteridade encaixa-se em momentos de coletividade. Ou seja, a alteridade ela tem muito mais a ver com o sentimento de coletividade do que de individualismo, de egoísmo. É por isso que é um desafio também, porque vai na contramão daquilo que, na visão do sociólogo Bauman, acontece na sociedade atual, que é das pessoas se tornarem cada vez mais egoístas. Então, nesses momentos de sentimento coletivo, é que a alteridade ela precisa se fazer presente, dando lugar a uma atitude de mais tolerância e não de intolerância, como a gente tem visto acontecer muitas vezes, infelizmente, no nosso dia a dia. Tá? Por isso que é algo desafiador, porque está indo na contramão daquilo que é a característica da sociedade contemporaneamente. Aí tem alguns exemplos que eu fiz questão de colocar aqui na aula para que a gente pense sobre isso. Por exemplo, imagine que você seja praticante de uma religião cristã, de vertente católica. Você é um católico, você é uma pessoa católica. No mundo e também na sociedade que você vive, existem cristãos protestantes, existem cristãos espíritas, existem muçulmanos, existem pessoas que seguem o hinduísmo, existem pessoas do candomblé. Então existe uma variedade de religiões no mundo. E, consequentemente, também, na cidade que você vive, não necessariamente todo mundo é da sua mesma religião. O que seria, então, a alteridade? Nesse sentido, a alteridade reside, nesse exemplo, no fato de que você deve reconhecer a história e a individualidade de cada pessoa e respeitar a escolha religiosa dela sem que isso se torne algo prejulgado, sem que você tenha sobre ela um preconceito porque ela tem uma religião diferente da sua. Não é algo desafiador? Eu sei que é, por isso que é o desafio da alteridade. É você perceber que você tem a sua religião, mas que a outra pessoa que segue outra religião, ela tem uma história de vida, ela tem uma trajetória que levou ela até ali. E isso precisa também ser respeitado. Respeitar a liberdade religiosa, a escolha da outra pessoa, a religião que ela segue. Então a alteridade reside nessa tolerância, que é muito complicada, é desafiadora, é complexa, mas tem que ser praticada para que a gente consiga viver numa sociedade melhor. Senão as pessoas vão continuar brigando, se desentendendo, às vezes até se matando por causa de religião, por exemplo. De ter uma religião diferente da outra pessoa e ficar discutindo por isso, e ter inimizade, né? Então é uma postura bem diferente da postura da tolerância, essa daí. Seria uma intolerância religiosa, por exemplo. Né? Outro exemplo. Imagine que imigrantes e refugiados comecem a entrar em seu país. Como aconteceu no Brasil. Aliás, o Brasil é um país, historicamente, que abre muito portas, né, a pessoas que são refugiadas e imigrantes. Então a gente tem uma colônia muito grande de imigrantes no Brasil, principalmente na região sul e sudeste. Né? A partir do século XIX, muitos imigrantes italianos, alemães, poloneses, austríacos. A comunidade judaica, por exemplo, em São Paulo é muito forte, é muito ampla. A comunidade japonesa, né? Aqui na capital do Maranhão a gente tem muitas pessoas que vieram da Ásia recentemente, coreanos, chineses, né? Ali que praticam comércio na Rua Grande, que é a principal rua do centro da cidade de São Luís, da capital do estado do Maranhão. Então o Brasil abre muito as portas para pessoas de outros lugares. Tradicionalmente o país é assim, historicamente o Brasil sempre foi assim.
recentemente acolheu muita gente vinda da Venezuela por conta da crise econômica que assolou o país. Né? A partir de 2015, muita gente veio da Venezuela para o Brasil. Exercer alteridade, nesse caso, é reconhecer que aquelas pessoas sofreram e que elas saíram de suas terras natais porque foram obrigadas, no caso, principalmente dos refugiados, né? Ou porque queriam levar uma vida melhor, uma vida digna. A prática da alteridade seria acolher e oferecer o apoio possível a elas, certo? Então, assim como no exemplo lá da religião ainda há pouco, esse exemplo de imigrantes, refugiados e tal, é outro exemplo também que a gente pode perceber no dia a dia a alteridade sendo praticada. E aí levando a uma sociedade mais justa, mais tolerante, uma sociedade melhor da gente viver. Questão do Enem. Vamos lá? Vamos fazer junto? Acompanha comigo. Michel Eyquin de Montaigne, ou simplesmente Michel de Montaigne, compara nos trechos as guerras das sociedades Tupinambá com as chamadas guerras de religião dos franceses, que na segunda metade do século XVI opunham, colocavam em lados opostos, católicos e protestantes, certo? Então a gente vai fazer uma relação de sentido entre as guerras aqui na América, dos Tupinambá e tudo mais, com as guerras lá dos europeus. Diz Montaigne, não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos, dos Tupinambá. E, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Destaque isso aí, ó. Cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, o canibalismo que era praticado pelos Tupinambá, mas que o fato de condenar tais defeitos não nos levem à cegueira acerca dos nossos defeitos. Ele é um europeu, né? Um francês. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos, conterrâneos. E isso, em verdade, é bem mais grave do que assar e comer um homem previamente executado. Então ele está comparando as práticas de canibalismo dos Tupinambá com as guerras religiosas que aconteciam na Europa. Que muitas vezes pessoas eram queimadas, né, em fogueiras, colocadas vivas para ser consumidas pelo fogo por conta de questões relacionadas à religião. Então ele está colocando ali, vamos pensar aqui, né? Se a gente está considerando que o canibalismo é uma coisa selvagem, bárbara, cruel, isso aqui também é, e a gente faz isso. A gente que é europeu, né? É o que ele está dizendo no texto. Né? E aí continua. Podemos, portanto, qualificar esses povos como bárbaros, em dando apenas ouvidos à inteligência, mas nunca se compararmos a nós mesmos, que os excedemos, ou seja, que vamos além deles, em toda sorte de barbaridades. Texto do Michel de Montaigne. Vamos para a pergunta. De acordo com o texto, pode-se afirmar que para Montaigne, letra a ideia de relativismo cultural baseia-se na hipótese da origem única do gênero humano e da sua religião. Falso. Primeiro, que não existe apenas uma religião. Segundo, que ele não está falando da origem do gênero humano. Ele está comparando duas práticas que aconteciam ali na Europa e na América. O canibalismo dos Tupinambá e a guerra religiosa lá no continente europeu. B. A diferença de costumes não constitui um critério válido para julgar as diferentes sociedades. Exatamente isso que o Montaigne está propondo. Diferença de costume não é critério para julgar diferentes sociedades. Beleza? Letra C. Os indígenas são mais bárbaros do que os europeus. Falso. Ele está exatamente desmistificando essa ideia. Ele está contradizendo essa máxima. Ok? Letra D. A barbárie é um comportamento social que pressupõe a ausência de uma cultura civilizada e racional. Bom, ele não pode estar falando isso porque seria contraditório ao texto dele. Esse juízo de valor sobre o que é civilizado e bárbaro já é algo que ele está tentando desconstruir. Né? Então não faz sentido a letra D.
Letra E. A ingenuidade dos indígenas equivale à racionalidade dos europeus. Em momento nenhum ele está falando isso. Ele está comparando duas práticas diferentes, dizendo que as duas são cruéis, certo? Então a opção correta só poderia ser a letra B de bola, que diz que a diferença de costumes não constitui um critério válido para julgar as diferentes sociedades. E com isso a gente fica por aqui em mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Lembrem-se de seguir a plataforma Gonçalves Dias lá no Instagram, @plataformagoncalvesdias, e também se inscrever no YouTube, ativar o sininho para as notificações e também curtir e comentar esse vídeo, ok? Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!